A paz do Senhor Jesus, preciosos irmãos do grupo Amamos Ministério Infantil, aqui é a missionária Kelty falando. Para mim é uma alegria estar aqui hoje compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse precioso assunto que é missões. Quero deixar aqui meu agradecimento à Tânia pelo convite e dizer que eu oro a Deus para que esse momento que teremos aqui seja um momento edificante para todos nós. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a APEC, que é a organização missionária que eu faço parte, Aliança Pro Evangelização das Crianças, e falando um pouquinho sobre o grande desafio de alcançar meninos e meninas para Cristo, e também sobre a questão de transmitir visão missionária para as crianças. Então, nos próximos áudios eu vou falar um pouquinho sobre a PEC e sobre missões em geral. Vou cortar esse áudio aqui e continuo no próximo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus que tem falado muito ao meu coração nesses dias e está bem relacionado ao que vamos tratar aqui. Está lá em João 15, verso 8, diz assim: Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar diversas vezes essa ênfase na questão de frutificarmos. Nos ensinos de Jesus, nós vamos ver em diversos momentos ele falando da necessidade de fazer discípulos. Quando Jesus ressuscitou e antes de subir aos céus, ele disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós sabemos que a ordem de fazer discípulos envolve evangelizar, envolve acompanhar, envolve ensinar a palavra de Deus. De fato, nesse texto em que Jesus manda que façamos discípulos, ele diz mais à frente, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Então, nós vemos que é do interesse de Deus que nós façamos discípulos. E nós vemos que é dessa maneira que o nome do Senhor é glorificado. A minha oração tem sido que eu possa ser obediente a esse ídolo do Senhor Jesus de fazer discípulos. E me alegra muito ver que nessa conferência existem pessoas realmente interessadas em alcançar as crianças, em fazer discípulos entre as crianças e assim espalhar o evangelho. Além disso, temos o privilégio de transmitir a visão missionária para as crianças, para que dentre elas tenhamos missionários. Eu fui desafiada para missões enquanto ainda era criança e o chamado missionário veio enquanto criança, por volta dos 12 anos de idade. Eu recebi a Cristo por volta dos 8 anos. Sempre ouvi muito sobre missões e por volta dos 12 entendi que Deus estava me chamando para missões. Hoje eu sou missionária em tempo integral na Aliança Pro Evangelização das Crianças, a APEC, e é muito interessante a maneira como eu conheci a PEC. Eu conheci a PEC quando criança, ouvindo histórias missionárias, ouvindo a minha mãe falar da necessidade de orar pelos missionários da PEC, ouvindo a minha mãe falar da necessidade de evangelizar as crianças. De fato, eu sou muito grata a Deus porque Ele usou a minha mãe para me evangelizar, para transmitir visão missionária e para me apresentar a PEC, que é a missão que eu faço parte. Então, realmente foi um privilégio muito grande. Eu até lembro da história missionária que eu mais gostava, que é Carlitos e a multiplicação dos pães mexicanos. Essa história atualmente está esgotada, é uma história curta, de um capítulo só, mas que muito me impactava. Nessa história, um menino chamado Carlitos, ele é desafiado, né, a se envolver com missões, porque ele ouve sobre a necessidade de alcançar crianças, ouve sobre a necessidade que as crianças da Índia tinham do pão físico, e ele pensa em algo para mandar o pão para as crianças da Índia e fala que quando ele tivesse idade, ele iria como missionário para anunciar o pão da vida para as crianças da Índia. Então, realmente é uma história bem impactante que Deus usou para falar ao meu coração sobre a necessidade de alcançar pessoas, de dar frutos para a glória de Deus.
Falando um pouquinho sobre a PEC, a Aliança para a Evangelização das Crianças, ela existe desde 1937. Ela foi fundada pelo Mr. O, Gessel Verhoeven, lá nos Estados Unidos, e o Brasil foi o segundo país a ter o Ministério da PEC organizado. Hoje a PEC está presente em quase todos os países do mundo, falta apenas a Coreia do Norte. Inclusive, aproveito para desafiar os irmãos a estarem orando pelo alcance das crianças norte-coreanas. A PEC, ela tem uma visão, a visão é evangelizar crianças, discipulá-las e integrá-las numa igreja reconhecidamente evangélica. É uma visão de fato muito preciosa, e a missão da PEC é cooperar com as igrejas evangélicas na evangelização e discipulado dessas crianças. Essa cooperação da PEC pode se dar através dos ministérios direto com as crianças, como EBFs, acampamentos, tardes alegres, e programações diversas com as crianças, e pode se dar também através do treinamento de professores e obreiros. Isso também é um aspecto muito precioso da PEC, o aspecto de treinar outros para que mais pessoas possam alcançar as crianças. E essa cooperação com a igreja também existe na produção, distribuição de material didático e de apoio para os professores. Eu creio que muitos dos que estão nos ouvindo devem conhecer algum material da PEC, talvez já tenham usado algum material da PEC, e realmente é um material que tem um valor enorme por causa do seu conteúdo correto, um material teologicamente correto, um material também didaticamente adequado. Então, uma grande bênção a utilização desse material. Quero aproveitar aqui para falar que atualmente a PEC, em uma parceria com uma organização, está distribuindo gratuitamente o material Investigadores da Bíblia. Se você não conhece esse material, você pode depois me mandar uma mensagem para o WhatsApp da PEC e solicitar um exemplar para você conhecer, e quem sabe você solicitar mais exemplares para trabalhar com suas crianças. Esse é um material gratuito, você pode solicitar de acordo com a quantidade de crianças que você for alcançar, para montar aí um clube investigadores da Bíblia, e certamente isso será uma grande bênção. Então, esse é um material que é gratuito e podemos distribuir livremente. A pessoa que solicita só precisa se comprometer a realmente usar o material e depois nos dar um relatório, para que possamos também dar o relatório para aqueles que ofertaram esse material. E a PEC tem outros materiais que são vendidos, né, materiais muito interessantes e muito úteis para o dia a dia do ministério com as crianças. Então, a missão da PEC é cooperar com as igrejas evangélicas, e ela faz isso através do ministério com crianças, através do treinamento de professores e através da sua literatura. Realmente a PEC não abre mão de algumas coisas, que são os princípios e valores da PEC, e um desses princípios e valores que a PEC não abre mão é a necessidade de salvação das crianças. O versículo que mais usamos para falar sobre isso é Mateus 18,14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Pensando nesse versículo, pensando na vontade de Deus, que é que nenhum pequenino se perca, pereça, nós vamos nos empenhar na evangelização das crianças e realmente trabalhar para que elas possam ouvir o evangelho. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Também diz a palavra de Deus lá em Romanos. A palavra de Deus vai dizer: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos e irmãs, que nesses dias nós possamos anunciar as boas novas para os meninos e meninas que estiverem diante de nós. Temos um grande desafio e uma grande oportunidade nesses dias de quarentena. Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos,
mas permanecendo em Jesus e Ele em nós, podemos dar muitos frutos para a glória de Deus, mesmo nesse tempo de isolamento social. Nós temos aí o recurso da internet para fazer isso, e temos também algumas crianças que são próximas a nós, crianças da família, certamente podemos influenciá-las para a glória de Deus. Eu falei um pouquinho aqui sobre a PEC e fico até querendo falar mais, mas também creio que o nosso tempo não permite falarmos tão profundamente, mas quero deixar aqui o contato de WhatsApp da PEC. Você pode entrar em contato conosco. Eu sou a missionária responsável pelo campo da PEC no leste metropolitano do Rio de Janeiro, que inclui os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí. Então, são 7 cidades aqui, e um grande desafio, muitas crianças para alcançar. Realmente contamos com as suas orações para que isso seja possível. Eu vou deixar o contato de WhatsApp da PEC daqui, que o DDD 21, o número 99231-2019, eu vou passar isso anotado também para a Tânia divulgar. E você pode nos seguir lá no Instagram também, eu vou deixar aqui anotado a nossa página. E mantenha contato conosco. Nós desejamos realmente fazer o que é a nossa missão: contribuir, cooperar com as igrejas na evangelização e no discipulado das crianças, e certamente desejamos cooperar com a sua igreja local. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, que Deus abençoe seus líderes, pastores. Quando eu falei um pouco da minha infância e sobre como ouvir sobre missões, mencionei aqui a minha mãe, e o quanto ela me ensinou. Eu gostaria de mencionar também que o pastor que eu tive nessa época foi um pastor com muita visão para o alcance das crianças e para a transmissão de visão missionária às crianças. Então, Deus usou muito a vida do meu pastor também enquanto eu era criança, e certamente Deus pode usar a sua liderança, você como líder. Devemos orar também pelos nossos líderes, pelos pastores, para que Deus os abençoe cada dia mais, e assim todos nós possamos ser bênção para a vida das crianças. Então, irmãos, eu me despeço aqui de vocês com muita gratidão a Deus por esse tempo aqui, e orando para que Deus os abençoe muito em tudo e sempre. Mais uma vez, obrigado, Tânia, por esse convite. Deus abençoe sua vida e ministério também. Vou compartilhar aqui um PDF com algumas informações sobre o ministério aqui da PEC no Leste Metropolitano. Peço que os irmãos estejam orando por mim, para que Deus me dê muita sabedoria, estratégias, e que em tudo eu possa glorificar o nome dele. Se os irmãos quiserem conhecer um pouco mais também sobre a PEC, podem acessar o site da PEC, a PEC Online. Você encontra lá no site da PEC informações sobre a PEC em si, a sua fundação, sobre os ministérios que a PEC desenvolve, e você pode também conhecer outros missionários da PEC lá. Quem sabe Deus possa te direcionar a orar especificamente pela vida de algum missionário, de algum campo da PEC. Também, se Deus tocar no seu coração para ofertar para algum missionário da PEC, tem ali a listagem de todos. E então, se você desejar conhecer melhor, só dá uma olhada lá no site da PEC. Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo.